Olá, esse vídeo é para relatar a minha experiência com ayahuasca, porque no início, assim, quando eu comecei a pesquisar a respeito, foi muito importante encontrar relatos para eu entender o que é, e então eu quero compartilhar a minha experiência que talvez possa aí ajudar a quem já experienciou e precisa se identificar com mais alguém que tenha tido experiência similar, ou mesmo para quem nunca, né, consagrou e busca aí mais informações, né, do que pode esperar sobre essa experiência. Primeiro que meu contato assim, com a ayahuasca, a ideia, né, a ayahuasca, ela já nasceu para mim assim uns 4 ou 5 anos atrás. Eu pesquisando sobre autoconhecimento, né, maneiras aí de ter conexão com o meu eu interior, eu acabei chegando na ayahuasca, um chá, uma medicina sagrada que você toma e que você tem uma expansão da consciência. Isso me chamou muita atenção. Eu pensei, um dia eu quero experimentar esse chá. E comecei a pesquisar onde que eu poderia encontrar um centro, alguma coisa, onde eu pudesse consagrar. E na época eu viajava bastante, então eu pesquisei assim nos meus destinos, né? Se eu encontraria, pesquisei no Rio de Janeiro. Olha, eu encontrei até no Pará, no Amazonas, né? E não encontrava assim na minha região. Talvez eu não tenha nem procurado aqui perto, na verdade, porque a minha intenção era participar de algum desses encontros durante alguma viagem que eu fizesse. A minha intenção era em busca aí de autoconhecimento mesmo. E tá, ok. Passaram-se aí esses anos todos, acabei não indo em nenhum desses lugares porque era meio inviável a distância e a questão, né, de eu estar viajando e aproveitar a oportunidade também era meio difícil porque tinha que fazer uma reunião antes, com algum tempo de antecedência para depois consagrar a bebida, então ficava difícil de conseguir conciliar aí. Então, estou eu um belo dia em casa e recebo uma mensagem no WhatsApp da minha irmã e ela diz o seguinte: nesse final de semana eu estou indo aí perto da sua cidade porque tem um local aí, né, uma chácara que faz meditação com chá e eu vou ver como que é. A hora que ela falou chá, né, já despertou aquela coisa. Falei, deve ser ayahuasca. E perguntei para ela, realmente chama ayahuasca e tal. Ouvi falar que é muito bom, já pesquisei algumas coisas. E eu já tinha lido a respeito, mas era uma coisa que estava assim, estava quieto em mim. Mas com esse novo contato aí, falei, bom, acho que chegou o momento, agora eu vou. E ela me passou as orientações todas de como me inscrever para participar e eu fiquei naquela, eu me inscrevo, não me inscrevo, vou ou não vou, mas falei, bom, eu me inscrevo. E se chegar no dia eu achar que não quero ir, que não devo, que não é o momento, eu não vou, né? Não estou sendo obrigada a nada, é uma decisão minha. Ok, aí passou a semana, fiz os preparos, fiquei uns 3 dias pelo menos sem comer carne, segui o ritual lá certinho, tentei entrar numa vibração boa aí, de pensamento positivo, me programei, né, com a vestimenta e tal, e estava preparada assim, pelo menos na questão física da coisa, estava pronta para ir. Mas emocionalmente, ao mesmo tempo em que eu queria, que era uma coisa que eu já buscava, eu fiquei com medo, né? Fiquei com medo porque é uma substância que eu ia tomar, eu não sei o que ia acontecer aí com o meu organismo, então eu tinha medo. Mas fui encarar. São mais ou menos 10 quilômetros de asfalto e uns 5, 6 aí de terra. Fui. Quando eu cheguei lá, assim, é uma chácara comum, já tinha algumas pessoas lá, né, vestidas, né, com roupa longa, aquele estilo assim mais à vontade e tal, à vontade no sentido de confortável. E ok, cheguei e fiquei meio assim apreensiva porque minha irmã não tinha chegado ainda, não tinha ninguém conhecido
E aí você fica naquela meio assim. Entrei, fiz a minha inscrição. A inscrição você preenche com seus dados pessoais e tem uma anamnese lá onde você responde sobre o seu estado geral de saúde, se você fez alguma cirurgia, se você já teve algum problema psicológico, psiquiátrico, se alguém na família tem algum problema, inclusive tem, né, tem um irmão com diagnóstico de esquizofrenia, tem uma irmã com diagnóstico de bipolaridade. Preenchi tudo lá e fiquei aguardando o momento. Daqui a pouco a minha irmã chegou com umas colegas dela. Ela subiu lá para fazer as inscrições. Ela foi fazer a inscrição dela, veio inclusive com o marido e outras colegas. E eu já tinha feito, tal, fiquei aguardando, fui procurar um lugar para colocar meu colchonete e me ambientar ali. Aí observava o ambiente, tudo normal, tal, e chegou o momento. No começo, assim, o organizador, né, ele fez uma palestra explicando como que é a consagração, mas dando dicas do que a gente poderia esperar, tal, e me deixou bastante confiante, né, e tranquila. Falei, bom, acho que não tem nenhum risco aí pelo que ele falou, tal, então vamos lá. Chegou o momento, fizemos fila, né, fila das mulheres, fila dos homens, e eu fui tomar um chá. Encher o copo de café, né, aquele copinho de café, 30 ml, até a tampa. Tomei de uma vez só. Falam que o gosto é ruim, mas nas 4 vezes já que eu tomei, eu achei doce, adocicado, tipo, é uma coisa forte e tal, mas com um gostinho de mel ali no fundo. Não achei ruim, não. Tomei e fui sentar. Aí quando sentei, fechei os olhos, né? A orientação era manter os olhos fechados a maior parte do tempo, né? Fechei os olhos, aí passado, sei lá, mais ou menos 30 ou 40 minutos, ou talvez um pouco mais, aí comecei a ter, assim, uma sensação de frio. Parecia que meus órgãos internos estavam todos congelados, congelados mesmo, assim. Era um frio, assim, era um frio interior. Por fora, eu não manifestava aquele frio, eu não sentia aquele frio na pele, era interior, na alma ali, nos órgãos, dentro de mim. Parecia que aquilo me congelava. Eu fiquei ali, né, na posição de lótus e eu simplesmente congelei. Na minha mente, assim, estava sempre aquela coisa, não, você pode se mexer a hora que você quiser. Só que eu não me mexi. Falei, vou ficar aqui, porque é tão difícil chegar no estado desse de concentração quando se está meditando. Aliás, eu nunca consigo. Acho que, na verdade, consegui uma única vez na vida, né? Então, eu falei, vou aproveitar e sentir essa coisa aqui, né? Então, eu fiquei imóvel. Aí, no mesmo tempo que eu estava congelada, parecia que eu era uma árvore plantada ali no chão, de um jeito que eu não poderia sair. Mas, assim, eu não me senti mal com essa sensação, né? Fiquei ali e tal, e pensava, bom, eu tô sentindo isso porque eu tomei o chá. Não tô com nenhum outro problema, tal. Aguenta firme aí que passa. Fiquei tentando relaxar com isso. Aí começaram a vir algumas imagens. Parecia que eu tava no Avatar. Aquela floresta do Avatar, lindíssima lá, muito colorida, com muito verde, muita natureza. Eu não vi seres eu não vi, mas eu via muito assim o cenário, né, de natureza que parecia muito com o Avatar, aquela coisa incrível ali. E com isso, né, os meus sentidos, eles ficaram tão aguçados, mas tão aguçados, que parecia que a música estava tocando assim dentro da minha cabeça. Então ela tocava assim, ia fazendo círculos dentro da minha cabeça. Ora um sininho tocava aqui, outra hora o tambor batia lá no fundo, e aquela música assim rodando
na minha cabeça, meu sentido de audição estava muito aflorado. A respiração estava muito suave, parecia que eu mal respirava, né? Às vezes eu puxava o ar mais forte para eu ter certeza que eu estava viva, né? Porque a respiração fica muito leve, muito suave. Aí eu tive uma sensação assim de torpor, aquela coisa que parece que você está anestesiada, mas eu conseguiria fazer todos os movimentos caso eu quisesse, que eu preferi mesmo me manter ali o máximo que eu pudesse imóvel para viver a experiência. Como eu estava bem tranquila para vivenciá-la, eu aproveitei para isso. E depois, ouvindo as músicas, aquela coisa que vai mexendo com a emoção, foi me dando uma sensação de amor muito grande, que eu nunca senti na minha vida. Parece que eu amava a humanidade, eu amava tudo que existia. Era uma sensação de um amor muito intenso. Nesse momento eu comecei a perdoar e a pedir perdão. Então eu pedia perdão para minha mãe, que já é falecida, para o meu pai, que está vivo e tal, mas aquela sensação de, olha, me perdoa, e eu perdoo vocês, né? Eu sei que deram o melhor que puderam, o melhor que tinha para me educar e tal, com as condições que tinha. Então eu perdoo e agradeço por tudo que recebi de vocês. E eu agradecia a humanidade, perdoava a humanidade, era uma coisa muito intensa, assim, um sentimento de amor, assim, de ligação com o todo, assim, muito grande. Eu não via nenhuma imagem ruim, mas depois, assim, com o tempo, a sensação daquela... Parecia que eu estava dopada, uma coisa assim, aquilo foi me dando um desconforto. Aí eu comecei a pensar, falei, putz, eu queria estar em casa, por que que eu vim? Poderia estar em casa com a minha companheira, com os meus gatinhos lá, né? É tão bom quando estamos juntos. E o que que eu vim fazer aqui, passar essas horas aqui sentindo esse mal-estar? Porque primeiro eu me senti muito bem, depois eu senti esse mal-estar. Aí pensava, não, isso vai passar, daqui a pouco eu tô indo para casa e tal. E aquele sentimento, né, de, quero voltar para casa, e a saudade de casa e querer estar em casa, foi assim, bastante intenso também. Esse dia eu vivenciei tudo com muita intensidade. E aí eu agradecia pela pessoa que eu tenho na minha vida, o quanto ela é uma pessoa incrível, o quanto me sinto feliz ao lado dela. Então eu ficava naquela vibe assim de luz, de coisa boa, mas a sensação física me podava um pouco. Aí nisso teve o chamado para a segunda dose, mas eu já não fui porque eu acreditei que a minha experiência assim, para a primeira vez estava de bom tamanho, né? Se eu tomasse uma outra dose eu ia sentir tudo aquilo de novo. Eu só ficava incomodada porque às vezes eles passavam com incenso e jogando um líquido, um perfumado ali. Aí eu estava saindo, né, daquele torpor, daquela mal-estar assim físico. E aquilo ali, aquele cheiro vinha e falava, putz, né, o que estão jogando aqui? Será que vai me dopar de novo? Caramba, né, eu quero muito sair disso, quero voltar, quero ir para casa, quero ficar em família, já basta, tal. E ali, mas foi passando, e daqui a pouco eu tava bem. Essa foi a minha primeira experiência, então, do amor assim, universal, de um amor muito grande, que expandia meu peito, assim, parecia que meu coração estava gigante dentro de mim, assim, de tanto amor que eu senti na primeira parte. Aí depois me veio o desconforto físico. Aí veio a segunda vez. Na segunda vez, eu tomei um pouco menos. Tomei um pouquinho além da metade, né? Também de um copo de café. Aí fui deitar. Quando eu deitei, fiquei bastante tempo ali bem relaxada. Dessa vez a minha companheira foi, né? Ficou ali sentada ao meu lado. E eu deitei, eu fiquei por um tempo sentada, depois eu deitei. Aí quando eu deitei,
Eu não tive visões, eu não tive mirações. Eu apenas tive um sentimento de amor próprio muito grande. Até achei interessante que a primeira foi um amor assim, universal, amor pelo todo, pelas pessoas, por tudo. E a segunda vez foi esse amor por mim. Eu senti um amor muito grande por mim. E eu ficava conversando comigo mesma ali e sentindo aquele amor, aquela coisa de... Aí já, aquela coisa do perdão já era comigo. Não foi uma coisa narcisista de olha como eu sou incrível. Foi uma coisa de me aceitar como eu era. Tipo, vinha assim, você é tal. Falava, né, as coisas, minhas qualidades, os meus defeitos. E eu ouvia com muita tranquilidade. Não sofri com isso. E eu senti um amor muito intenso por mim. Aí teve um momento que eu olhei para minhas mãos, assim, e dava a impressão que elas estavam virando penas. Então eu já comecei a idealizar na minha mente assim, nossa, eu vou virar uma ave, vou voar, como que vai ser? Vou ver tudo lá do alto e tal. Mas aí a minha companheira estava ali do lado, né, e sem entender nada e tipo, ela não estava vendo nada, a dose foi pouca para ela, ou não sei o que aconteceu, enfim, que ela não conseguiu mirar. E ela me cutucou, eu voltei assim e pronto, acabou a minha expectativa de voo e eu fiquei ali apenas vivenciando essa sensação de amor próprio. E foi um sentimento bom, porque geralmente, digamos que... Porque geralmente eu sou uma pessoa assim, autocrítica, né, demais, eu me condeno pelas coisas que faço, que erro, e ali aquele amor por mim, fala, é o que você sabia naquele momento, era o que você podia fazer naquele momento, e você fez o seu melhor dentro das suas condições. Então, não se culpe, se aceite, goste de você como você é. Foi uma sensação bem tensa nesse sentido. A minha terceira vez. Lembrando que esses intervalos aí mais ou menos um mês, né, entre uma consagração e outra. Apesar que a terceira vez foi uma diferença de 15 dias. Na terceira vez, também fui com a minha companheira. Tomei também um pouquinho a mais da metade. E eu não entrei na força total, assim. Eu fiquei sombreada, né? Depois, lendo a respeito, eu vi que o termo é sombreada. Mas o que eu senti nesse dia? De repente, eu comecei a conversar comigo mesma. Veio aquela voz conversando comigo. Aí eu perguntei, quem é você? Aí ela disse, eu sou uma versão sua. Aí eu, quantas versões minhas existem? Aí ele disse, várias. Ela, né, aquela voz feminina, várias. Mas quais? Eu quis saber. Aí foi me relatando, tem aquela criança que sonhava com isso, com aquilo, foi me trazendo assim os meus sonhos infantis, tem aquela adolescente que sonhava assim, foi trazendo também as memórias dos meus sonhos. E tem a pessoa que você é agora e relatou assim quem que eu era e tal. Aí conversando com aquela voz, eu esqueci de perguntar inclusive com qual versão minha que eu estava falando, né? Era uma pessoa muito sábia, assim, porque tinha resposta para tudo. Nós travamos um diálogo assim rápido e sempre respondia com bastante tranquilidade e sabedoria. Aí eu continuei perguntando, né? Me aponte os meus defeitos. Aí foi me dizendo, quando terminava de fazer uma lista lá com os meus defeitos, aí eu perguntava, tem mais? Aí ele falava, e era com tranquilidade, eu ouvia, mas eu não sofria de saber quais eram os meus defeitos. Era uma coisa assim, que era para o meu aprimoramento, era um ensinamento ali que eu estava recebendo, então eu não me ofendia, não me sentia mal de ouvir quais eram os defeitos. Você quer saber quais eram? Fala do orgulho, né, da minha dificuldade de pedir ajuda, que eu tenho que ser mais assim,
tem que pedir mais ajuda para as pessoas, que às vezes o fato de eu tentar resolver tudo sozinha faz com que as pessoas à minha volta não se sintam úteis e isso as faz sofrer. E outras coisas que agora eu não vou lembrar assim com muita precisão, eu teria que parar e relembrar. Aí depois eu perguntei, bom, defeitos eu vi que tenho vários, e qualidades, quis saber quais eram. Aí me disse, né, as minhas qualidades. Não, você é uma boa pessoa, você é uma pessoa do bem, e foi listando algumas qualidades. Sempre que terminava tanto de falar os defeitos quanto as qualidades, eu perguntava, tem mais? E esperava vir, até quando silenciava, e quando silenciava, eu via que não tinha mais o que tirar ali. Aí depois eu perguntei se eu poderia saber qual que era o meu animal de poder. Fiquei curiosa com isso. Aí ela só disse, você sabe. Eu não sei. Você já viu ele. Aí eu, mas qual? O que eu vi aqui? Eu não vi, não tive nenhuma miração, eu não vi nenhum animal. O único contato que eu tive com o animal lá no local foi com os gatinhos que chegaram, subiram em mim ali no começo da meditação, enquanto eu ainda estava, né, tinha acabado de tomar tal. Aí eles estavam ali, brinquei com eles um pouquinho, ainda perguntei, mas é gato? Ah, não pode ser, minha consciência está querendo me enganar, tal. Não é gato, porque eu tenho gato em casa, eu vi os gatinhos aqui. Aí não respondeu, fiquei sem resposta para isso. Aí teve uma situação interessante, curiosa, que da outra vez a minha companheira tinha se visto num barco e que uma mulher chegava e abraçava por trás. Ela era um homem nessa miração. E dessa vez alguém me pega pela mão e vai me levando e eu pergunto, onde estamos indo? Ela diz, no barco. Eu, que barco? Aí, aquele barco que a Beth falou para você. Aí eu perguntei, eu vou poder vê-la? Ela falou, depende de você. E fui seguindo para o barco. Quando eu chego lá, assim, próxima, eu vi, assim, a borda do barco, assim, não sei exatamente como chama. E eu via tudo meio enevoado, assim, aquela névoa tal, meio esbranquiçado. E lá na frente tinha alguém que, assim, ela me narrou da outra vez que ela estava lá na frente do barco. E eu estava indo para lá com essa pessoa, que era uma outra eu, me deu a mão e estava me levando para lá. Aí eu olho para minha direita e eu vejo aqueles barquinhos que eles vêm junto assim do navio, né, amarradinho de corda e tal. Eu vi um barquinho subindo, aquela voz me falou, você vai ver o que aconteceu naquele dia. Aí eu olhei para esse barco, quando eu olhei para o barco tinha um homem chegando nesse barco, um homem com um rosto assim, meio mal, parecia não era uma pessoa que estava bem intencionada. Eu vi aquela pessoa lá e com aspecto antigo, e eu via ele enrolando uma faca e colocando embaixo da camisa. E quando eu vi isso assim, aí tudo desvaneceu, né? Tudo foi embora. Também teve a situação de eu me imaginar morrendo. Eu tive toda a sensação de morrer, mas eu não sofri com isso também. Eu estava muito leve, muito entregue ali, de olho fechado e sentindo tudo, qual seria a reação das pessoas, quem ia sentir a minha falta, que diferença que eu tinha feito na vida delas, ou não. Eu senti o caixão fechando e ficava naquele momento esperando ali, vão jogar, né, terra, alguma coisa, ou então vão colocar aquela lápide por cima. E eu ali, eu nem me mexia. E não me causou sofrimento. Aí eu pensava, nossa, morrer é assim, tão tranquilo. Não tive dor, não tive mal-estar, nada. Só aquela sensação de tranquilidade, de muita paz, de estar ali passando para um outro lugar. Eu sou meio cética, eu não sei se existe ou não vida após a morte. Eu pesquiso a respeito, eu leio, mas nada conclusivo. E ali me fez sentir assim
tipo assim, eu tô aqui adormecida, tô passando pro outro lado e tá tudo bem. Eu me entrego, eu aceito que chegou o meu momento, mas assim, ao mesmo tempo, eu tinha consciência de que eu não estava morrendo, que eu estava morrendo ali, uma coisa, digamos que virtual. E aí, de repente, eu vi assim, o meu corpo como se ele esfarelasse. Aí virava aquele monte de poeirinha e ia sumindo assim no ar, né? Aquelas poeirinhas se juntando às estrelas. Que eu estava deitada nesse momento e tinha o céu à minha frente lá, então meu corpo se desfazia e ia embora assim, misturava ali com as estrelas e estava tudo bem, não tive sofrimento com isso. Mas aí veio a quarta vez. E a quarta vez, meu amigo, que foi aquilo? Na quarta vez eu literalmente fui pro inferno, porque não tem outro nome para aquilo ali. Eu fui tomar, né? Fui lá na fila, tal. Como da outra vez foi tão tranquilo, eu tava tão segura, né, de mim, e falei: "Ah, dessa vez eu vou tomar o copinho cheio". Aí ela colocou, né, até a metade. Eu falei: "Não, põe mais um pouco". Não ficou cheio até a borda. E inclusive a ayahuasca era mais forte. Mas eu falei: "Pode pôr um pouquinho mais". A hora que colocou um pouquinho mais, virei com tudo, tomei um outro chazinho por cima e fui sentar. Aí normalmente eu até fico assim meditando, mas meio que contando, né? Tipo, na sexta música, mais ou menos, eu vou sentir alguma coisa. Mas dessa vez eu acho não, na terceira música eu já comecei a sentir. Foi me dando um calor, mas um calor assim, insuportável. Parecia que eu tava queimando, tava pronta ali para entrar em autocombustão. Depois eu fui até ver a playlist das músicas que tocaram naquele dia e esse meu sofrimento aí com fogo, ele começou exatamente numa música que chama Fogo. É uma música lindíssima, mas só que me trazia muito sofrimento. E aquela sensação de estar queimando, queimando, e eu passava a mão no meu corpo para ver se eu estava com febre. Eu quase chamei a minha companheira que estava ali do lado para ela ver se eu estava com febre, porque eu queimava demais. Aí eu comecei a ver umas coisas muito ruins, assim, tinha umas carinhas estranhas, uns bichinhos. Eles vinham assim, olhavam para mim, dava risada e ia embora. Aí eu comecei a ver muita coisa ruim, coisas, né, ruins no mundo. Não era algo assim que estava em mim, ou talvez estivesse, se misturou tudo ali. Mas eu via, era como se fosse um quadro pintado para representar toda a dor existente no mundo. Então eu olhava assim, aquilo lá, era em movimento tudo, mas a minha representação, né, que eu fiz, racionalizando para eu conseguir interpretar, era como se fosse um quadro mostrando tudo de ruim que há no mundo. Eu não via pessoas, mas o que eu via me dava o sentimento da pobreza, em estado assim lastimável, muita miséria. A fome, o desespero, o sofrimento, tudo de ruim que se puder imaginar, eu olhava assim e via. E aquela sensação de calor ali que não passava. E a fogueira acesa, né, crepitando ali atrás de mim, fogueira real, me dava mais a sensação de calor e de como se eu estivesse me queimando na fogueira. Aí teve uma hora que até me vi, né, como se eu tivesse na fogueira sendo queimada viva. Vi assim uns troncos nos meus pés e ateavam fogo. E aquele fogo começava a vir assim, lambendo meus pés, aquelas labaredas. Aí eu pensei, vai, queima tudo aqui que tiver que queimar, eu me entrego, me rendo. Aí quando vinha a intensidade do calor, se eu não aguentava, eu falava, não, para, volta, para com isso que eu não tô aguentando. E eu não consegui me deixar me entregar para essa experiência não, porque foi doloroso demais, assim. O calor era muito intenso, parecia que eu estava realmente pegando fogo
uma sensação muito vívida, muito real, e que, nossa, eu não desejo aquilo para ninguém não, porque foi feio, junto com as imagens horrendas que eu vi, assim, do sofrimento, ai, da humanidade, o sofrimento da humanidade, porque era coisa muito, assim, muito ruim. Aí vinha como se fosse um rio de lama, né? Parecia a cor do chá, tal, aquilo vinha, assim, para me cobrir, né? Aquele rio de lama, de repente ficava aquilo preto. Aí eu tava deitada, tal. Tinha a sensação, às vezes, de umas sombras me olhando. E quando essa sombra olhava, me dava uma certa tranquilidade, como se estivessem cuidando. Quando essa sombra olhava também, via umas carinhas coloridas, uns bichinhos coloridos, assim, olhava e perguntava, ela tá bem? Aí respondia lá entre eles e saíam. E quando essa coisa saía, né, essa sombra, não sei se eram os fiscais que estavam ali, que passavam para ver como eu estava, que eu comecei a imaginar, eu estou debochando aqui, só pode ser, e eles vieram olhar e eu não estou tendo noção do que está acontecendo comigo. E quando essa sombra saía, me dava um sentimento de abandono, de desamparo, de estar totalmente sozinha no mundo, é como se não tivesse ninguém por mim, como se não existisse mais ninguém ali, mais nada que pudesse me salvar. Então, um sentimento de abandono horrível. Aí eu deitava de lado, meio assim, tipo, desolada, desolação total. Aí eu sentava ali e ficava, aliás, deitada, né, de lado, esperando aquilo passar. Aí às vezes eu abria os olhos e via minha companheira ali do lado, e ela estava assim desperta, estava olhando os outros, né, com uma curiosidade, querendo saber o que estava acontecendo com os outros. E eu não cheguei a falar para ela o que eu estava vivendo ali. E acabei nem pedindo ajuda, inclusive a minha mente falou comigo, ele falou, você tá vendo como você tá aí sofrendo pra caramba, e você mesmo assim não tá pedindo ajuda para ninguém. E realmente eu tenho essa dificuldade de estar pedindo ajuda, tal. E ali, aquele sofrimento que não passava, não passava. Aí chegou a hora da segunda dose. Eu levantei, na verdade, falaram, nossa, que corajosa que você é. Foi tomar a segunda dose, mesmo sentindo essa força toda aí. Mas não era que eu tava com coragem, não. É que eu saí meio, tipo, onde eu tô, onde eu vou. Fui, né? Fui até o banheiro, inclusive. Aí quando eu voltei, falei, ai, vou tomar outra. Aí tomei, um pouco menos, né? Mas tomei. E voltei ali a sentir essas mesmas coisas ruins, o calor que não passava, aquele mal-estar físico. Da primeira vez eu senti um mal-estar físico, assim, de parecer que tá anestesiada, aquele torpor, mas não foi algo tão intenso como dessa vez. Dessa vez não passava. Aí eu tentava me focar nas músicas que estavam tocando, tinha umas músicas lindas tocando, eu falava, nossa, essa música é tão bonita. Eu ouvi ela em casa durante a semana, uma música tão gostosa, vou tentar me conectar nela, assim, para ver se eu saio disso. E não saía, podia ser música bonita, podia ser o que fosse, eu abria os olhos, olhava para minha companheira, olhava assim, um pouco para o ambiente, aí ficava tudo coloridinho, via assim, umas manchas assim, de pintura no rosto das pessoas, né, como se fosse pintura de índio e tal. E parecia uma telinha assim na minha frente, toda colorida, tal, mesmo quando eu abri os olhos, e a sensação de mal-estar não passava. Bom, resumindo, foi a minha peia, né? Acredito eu, um sentimento muito ruim. Eu vi coisas muito ruins, assim, da humanidade, e talvez até minhas, que eu não soube até interpretar, mas ruim demais, e que eu não desejo que ninguém passe por isso. E aquela voz falava, você não precisava estar aqui, você pode encontrar essas coisas, as respostas que você busca dentro de você. Por que você veio?
Aí eu tava tão desolada, tão entregue, assim, tão ruim, que eu falava, tá, entendi. Eu aceitava tudo que aquela voz me dizia. Qualquer sugestão que ela me desse ali, eu aceitava. Teve um momento que ela me disse, agora você pode se reprogramar. Como é que você quer ser? Aí eu começava a falar, não, eu quero ser assim, tal, quero melhorar nisso, quero ser uma pessoa mais extrovertida. Ia tentando ali caracterizar uma nova eu. Mas eu nunca conseguia concluir a minha ideia porque vinha muita imagem ruim, assim, me desfocava. Aí passava algum tempo, eu tentava novamente retomar, né? Falar, não, vou continuar a me reprogramar, eu quero ser assim, assim. E não conseguia terminar também porque vinham imagens ruins que me desfocavam e eu nunca conseguia concluir. Mas era muito sofrimento, muito sofrimento. E depois a minha companheira falou que eu tava com uma cara de quem tava feliz. Falei, não, mas não é possível. Como é que eu tava com cara de feliz, vivendo tudo aquilo que eu tava vivendo ali, sofrendo tanto ali, vendo. Não era nem tanto eu sofrer, mas eu ver tanto sofrimento. Como que eu tava com uma cara boa vendo isso? Não é possível. Ela, não, mas eu nem tentei, nem te chamei, nem mexi com você e tal, porque você parecia que tava numa paz, numa coisa boa, assim. Falei, bom, não sei. Sei que não tava nada bom, não. Tanto que eu saio de lá, assim, sem saber se e quando volto. Mas talvez até volte, porque a gente vai fazendo algumas reflexões e entende alguma coisa e quer ver o que vem depois. Teve um momento, né, no fogo lá que estava vindo para me devorar. Eu olhei assim e eu vi uma fênix. Acho que foi a melhor coisa que eu vi essa noite, né? Porque era muito linda, ela batia as asas. Foi coisa de 3 a 5 segundos, assim, eu vi ela no meio do fogo, batendo as asas, aquela carinha da fênix, vi toda a fênix, né? Eu vi ali e tal, no meio do fogo, achei lindo, né? Foi um momento de refrigério ali para minha alma. E o que me dava um refresco no meio daquele calor todo, que eu falo que só podia ser o inferno aquilo, era quando eu abria os olhos e olhava para minha companheira, olhava assim, e até vinha um ventinho em mim. Então eu associei a ideia, se eu olhar para ela, vai vir esse ventinho. Então, né, quando eu estiver muito agoniada que eu olho. Mas aguentei ali tudo, porque naquela sensação de abandono que me vinha, vinha também aquela coisa, ó, você tá sozinha, é você por você, não tem mais ninguém por você, como foi em alguns momentos da sua vida e você vai ter que sair dessa sozinha. E eu ali, né, tentava sair, me esforçando e não consegui sair sozinha daquilo. Só bem depois mesmo, quando o efeito do chá passou, que tudo voltou ao normal, ou quase tudo ao normal, porque no dia seguinte, quando eu fui relatar para minha irmã a experiência, quando eu comecei a escrever, me vinha ânsia de vômito. Eu não vomitei lá no local, durante a consagração, nem nada, mas eu comecei a digitar para ela o que aconteceu, o que eu vivi. E me dava uma ânsia assim que eu não conseguia terminar de escrever. Aí eu tinha que parar e focar ali em alguma outra coisa, porque vinha um mal-estar físico de relembrar tudo aquilo que eu vivi. E olha, só de falar agora, dá uma coisinha no estômago, porque foi muito, muito ruim mesmo, muito, muito, muito. E no outro dia, né, ainda fiquei meio assim, lembrava e dava um mal-estar. A gente fez a consagração no sábado, no domingo eu trabalhei nas eleições, me sentindo meio assim, que eu tinha que ficar evitando lembrar. Na segunda eu também fiquei um pouquinho ruim, não quis nem compartilhar que eu tava meio ruim, mas eu tava um mal-estarzinho assim, uma sensação meio assim. E
fui melhorar na terça-feira. Aí na terça-feira eu já estava no meu estado mais normal, assim, falei, ai, graças a Deus, passou. Mas é isso. Essas foram as minhas 4 experiências aí com a ayahuasca. Não sei se vou para a quinta, talvez vá. Mas ela me dizia, você não tem que estar aqui, né? Por que que você tá? Você pode aprender tudo isso sem sofrer. Se você vier, eu vou te pegar de novo e tal. Mas eu não sei. Vamos aguardar e ver o que que eu vou resolver. Não vou dizer nunca mais e nem vou dar certeza de que eu irei de novo, porque de fato eu ainda não sei. Tá? Eu espero que esse meu relato aí possa contribuir aí com quem está curioso, quem sentiu o chamado, quem quer saber um pouco sobre essa experiência, tá bom? Um grande beijo aí no coração e até mais.